Por acaso, você já percebeu energias tóxicas no seu ambiente de trabalho? Já percebeu uma energia mais negativa, mais carregada, um ambiente com muitos conflitos? É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre esses ambientes de trabalho, como que a gente pode se defender dessas energias e também vamos ampliar esse raciocínio para como que a gente pode lidar da melhor forma possível nesses ambientes e qual é o nosso papel dentro disso, o que a gente pode fazer para melhorar esse ambiente. Para isso, a gente trouxe aqui nossa querida amiga Maísa. Ela vem estudando esse tema há um bom tempo e eu gostaria até de introduzir ela aqui, apresentá-la para vocês, porque ela vai estar inclusive organizando um evento que a gente vai participar agora em dezembro em São Paulo. Já fica o convite para vocês aí que estão assistindo, a gente vai colocar as informações ali desses eventos nos comentários aí fixados no vídeo, e a gente vai ter 3 workshops em São Paulo, pessoal. Vão ser workshops sobre como trabalhar com parapsiquismo, como trabalhar com energia e como lidar com pessoas difíceis sobre o ponto de vista transcendente, espiritual, de troca energética. Então vai ser um evento imperdível em São Paulo, dia 16 e 17 de dezembro, e fiquem atentos aí que logo a gente leva mais informações para vocês. Alexandre, como sempre, está aqui comigo, me acompanhando aqui nessa entrevista. E Maísa, seja muito bem-vinda, se apresenta aí para o pessoal, começa falando um pouquinho aí sobre você para nós, por favor. Obrigada pelo convite, primeiro. A gente já vai introduzir um pouco o tema do workshop aí, falar de ambiente tóxico no trabalho, como a gente lidar com isso. Mas eu sou a Maísa, sou voluntária da Conscienciologia desde 2019. Eu cheguei no começo de 2018, metade de 2018. Senão o pessoal não vai escutar o que você está falando. Tá. E você veio direto de São Paulo, né? Mas você é de São Paulo, veio passar uns dias aqui em Foz. Eu moro ali na região metropolitana de São Paulo, vim passar uns dias em Foz e aproveitei e dei uma passada aqui, né? Maísa também é integrante do projeto do ConscienciaCast. As artes que vocês veem aí, comunicação, identidade visual, tudo parte da Maísa. Então ela tá em casa, é uma membro do projeto aí. Então, mais um motivo para o pessoal conhecer você um pouco. Sim, a gente tá entre amigos, né? E aí, Maísa, conta um pouco da tua história, porque assim, a gente fala muito aqui dessa questão do parapsiquismo, dessa troca de energias, e você tem uma história bem interessante para nos contar aí, né, desses ambientes tóxicos de trabalho, e como é que foi isso para você? Eu cheguei em 2018, mais ou menos, eu vim de um processo ali que eu tava meio que deprimida, eu tinha terminado a faculdade, e aí eu vim procurando alguma coisa que me trouxesse respostas, né? E aí você formou em arquitetura, né? Eu me formei em arquitetura de 2017 para 2018, e eu tinha já um padrão de ser workaholic, né? Eu sempre trabalhei muito, gostei muito de trabalhar. E aí, conforme eu fui aprofundando o processo do porquê que eu não estava bem, eu fui entendendo que eu era viciada em trabalho, né? Eu estava fugindo de questões aí que eu precisava trabalhar através do trabalho. Então, ou eu estava trabalhando, ou eu estava estudando, né? Ou não tinha mais nada para fazer. Eu sempre estava fugindo de alguma maneira. E aí, justamente ali, quando eu terminei o TCC, que eu me formei na faculdade, e eu entrei em recesso no trabalho, eu trabalhava na época numa empresa de gerenciamento lá em São Paulo, né? Eu me vi sem poder trabalhar e sem ter o que estudar. E aí foi naquele momento que eu percebi que eu não estava bem. Entrou num limbo. Foi, exatamente. Todas as minhas fugas ali, né, de alguma maneira, eu não tinha. Eu estava literalmente num recesso de trabalho. E aí eu vi que tinha alguma coisa de errado comigo. Aí eu ainda tentei fugir uns meses, assim, desse assunto, mas chegou um ponto que eu não consegui mais. Aí eu comecei a procurar ajuda, né? Então fui pra terapia, e aí através da terapia eu acabei chegando na Conscienciologia. Ah, você conheceu depois da Conscienciologia, então? Eu procurei... Na verdade, eu passei por alguns lugares, rapidamente, eu trabalhei com algumas questões mais místicas, assim, que eu me identifiquei, ali eu percebi que eu tinha um parapsiquismo, porque eu nunca tinha ligado muito para isso, mas assim, não me trazia resposta e não me trazia autonomia, né, e de alguma maneira eu estava buscando algum tipo de autonomia para trabalhar, para entender tudo isso, né, não ficar nessa superficialidade ou dependendo de alguma coisa para conseguir ter alguma resposta, alguma orientação. Então eu não me identificava com isso.
E aí eu comecei um processo de terapia, que era para ser uma terapia convencional, e minha terapeuta, ela era voluntária do IPC, lá em São Paulo. E ela me indicou um curso CIP, que era agora CP, né? É um curso de integrado de projeciologia, foi o primeiro curso que eu fiz. Curso de saída do corpo, né? Foi um curso de saída do corpo, exatamente, de projeção lúcida, né? Mas assim, mesmo no IPC, eu não me identifiquei tanto assim. Mas aí, por acaso, eu tropecei e caí dentro de uma oficina do EV, da CIP. E aí, quando eu cheguei lá, eu reconheci muita gente, eu reconheci muito... Eu tive a sensação de chegada, né? Tipo, era aqui que eu tinha que estar. Eu cheguei em algum lugar que eu não sabia exatamente aonde. A projeção da consciência, então, que não foi assim o que despertou mais o teu interesse, foi mais essa questão de trabalho com as energias, de mexer com as energias. Foi trabalho com as energias, e esse foi o ponto principal aí do parapsiquismo, porque eu percebi que eu tinha uma labilidade onde meu humor alterava muito durante o dia. Porque eu era muito influenciada pela questão das energias, principalmente no trabalho, né? Considerando que eu só trabalhava na época, né? Então, eu era muito influenciada. Então, às vezes, eu vinha num dia bem, aí de repente ficava muito irritada, aí eu descontava em alguém, e eu não sabia lidar com aquilo, né? Tinha muito sono, às vezes, durante o trabalho, em alguns momentos. E aí, quando eu comecei a trabalhar com parapsiquismo de uma maneira mais lúcida, né? Entendendo, comecei a fazer estado vibracional, comecei a usar aquilo que eu estava aprendendo na oficina do EV na minha vida, assim, eu comecei a entender que eu conseguia me equilibrar. E esse foi o ponto principal, assim, para eu começar a estudar mais esse assunto. Porque eu me mantinha mais equilibrada, quando eu estava nervosa eu conseguia voltar com mais facilidade para o equilíbrio, e aquilo começou a ter uma mudança significativa na minha vida. Então esse foi o primeiro ponto ali que eu falei, cara, esse aqui pode ser um caminho legal. Nisso que a Maísa falou, já dá para explorar legal aí, né, o assunto, porque então você se identificou com essa questão do trabalho das energias, você se dedicava muito tempo ali pro trabalho, pro estudo, para as coisas, percebia que tinha um desequilíbrio, às vezes não entendia de onde vinha isso, e o trabalho com as energias, então, te trouxe um equilíbrio, um equilíbrio íntimo, vamos dizer assim, para se abalar menos com o que tinha fora, ou quando abalava, você se recompunha mais rápido, e você conseguiu fazer essa correlação direta entre uma coisa e outra, assim, tipo... Exatamente, eu passei a ter uma ferramenta, né, uma ferramenta que eu podia usar em qualquer lugar. E isso você não encontrava em linhas mais místicas? Eu não encontrava, porque eu sempre dependia de alguma coisa, ou de alguém, ou de um ritual, de alguma coisa que eu não conseguia usar no meu dia a dia. Então, essa foi um diferencial grande, né? Então, aquilo melhorou a minha condição no trabalho. Eu comecei a render mais, eu comecei a ter menos conflito no trabalho. Então, só de trabalhar comigo, né? Eu trabalhando comigo... Esse foi o primeiro ponto aí que eu vi que eu consegui usar isso de alguma maneira positiva para minha vida. Aquilo era prático, não era só teórico, né? Porque isso tem uma questão lógica por trás disso muito séria, né? Porque, por exemplo, se você tá num ambiente, numa linha em que você precise, por exemplo, de uma energização de alguém, seja numa forma de passe, de imposição de mãos... Imagina, toda vez que você tiver um conflito no trabalho, você tem que ir lá receber um passe de uma pessoa. Você cria uma dependência, ou seja, isso é o contrário da autonomia, né? Você cria uma dependência que alguém vai te trazer esse equilíbrio, que um fator externo vai te trazer esse equilíbrio. Né? E a Conscienciologia tem uma abordagem bem legal nesse sentido, que é de trazer essa responsabilidade para si. Isso aumenta muito a nossa responsabilidade, por um lado, mas por outro lado a gente cria essa autonomia, né? Não quer dizer que a gente não vá precisar de ajuda, né? E muitas vezes a gente precisa sim de ajuda. Por exemplo, você foi fazer terapia, isso é uma questão que a gente já falou aqui algumas vezes e eu vou sempre repetir porque é uma bandeira que eu carrego aí, né? Tem questões que a gente não consegue trabalhar sozinhos porque, né, questão de bloqueio, trauma, questões mal resolvidas que às vezes a gente não consegue por conta própria enxergar. Mas até o processo terapêutico, qualquer processo terapêutico sério que você for fazer, o terapeuta ele vai trabalhar para criar essa autonomia em você, né? Para você enxergar pontos cegos, para você enxergar pontos, para você ter condições, ter ferramentas, ter repertório interno para poder criar essa autonomia e não ficar dependente do terapeuta
a vida toda, né? Exato. E até se você optar por escolher o caminho de buscar alguém que te ajude, você tem um delay em relação a isso, né? E aí, quando você está diante de uma situação difícil, lidando às vezes com uma pessoa difícil, você precisa agir naquele momento. Então, começar a estudar de uma maneira mais lúcida o parapsiquismo, ele me deu essa autonomia, inclusive de agir imediatamente, né? Então, isso que fez realmente a diferença ali no meu dia a dia do trabalho. Claro, fez diferença no meu dia a dia de casa, com os amigos, em todos os setores da minha vida, mas assim, no trabalho, onde eu estava mais imersa, passava 8, 9, 10 horas por dia, é ali onde eu realmente vi uma diferença significativa, né? Mas esse era o ponto ainda onde eu estava trabalhando comigo, né? Eu estava trabalhando com as minhas energias, tentando eu me equilibrar. Mas aí eu tive uma mudança de trabalho ali, acho que foi no começo de 2019, onde eu fui para um ambiente onde estava tudo muito bagunçado, porque era uma empresa que estava crescendo muito rápido. Não tinha uma certa organização, isso não estava sendo guiado ali de uma maneira adequada, então era um ambiente muito hostil, era um ambiente muito tóxico para todo mundo. Então todo mundo que estava ali estava caminhando para um burnout, porque a gente trabalhava muitas horas, conseguia pouco resultado, e aí você entrava já em questões de assédio moral, você entrava em conflitos, numa questão das pessoas se acusarem. Tinha uma pressão, mas a pressão era muito mais pela desorganização, né? Não tanto pelo resultado. Então a desorganização criava várias aberturas ali que complicavam no dia a dia. Então, por exemplo, como você não tem uma ordem, um processo a ser seguido, então quando dá alguma coisa errada, um tenta culpar o outro. E isso minava com a energia do ambiente. Todo mundo saiu muito exausto, muito cansado, muito estressado. E aquilo começou a ficar um pouco insustentável para mim. E eu comecei a ficar preocupada. Eu tinha acabado de me mudar. Tava morando em São Paulo, né? Que eu morava em Itapecerica. Tava morando em São Paulo, aí eu tinha acabado de mudar de trabalho. Aí eu tinha conta para pagar. E aquilo começou a me consumir, de certa forma, que eu não tava conseguindo lidar com aquilo. Isso foi quando? Ano? 2019, né? Eu acho que foi 2019. Foi o começo de 2019. Mas eu continuei frequentando a oficina do EV ali, onde eu conseguia trabalhar e conversar sobre essas coisas com pessoas que, né, estavam ali numa realidade parecida com a minha. E aí um dia eu tava fazendo um trabalho energético, e aí de repente eu falei, cara, o que eu não tô vendo aqui? O que eu tenho que aprender aqui? Que esse negócio tá repetindo de novo, eu já passei por essa situação outras vezes. E aí eu tive uma intuição, assim, que falava que eu tinha que olhar, que eu tinha que corrigir em mim aquilo que eu criticava nos outros. Então, esse foi o primeiro ponto. E naquele dia eu cheguei no trabalho, eu olhei meu ambiente de trabalho, estava todo bagunçado. Então, os meus e-mails estavam um monte de e-mails sem ler, tudo desorganizado, não tinha uma ordem, não tinha um método para lidar com aquilo, né? E aí eu fiquei quase que com vergonha, né? Porque eu tô criticando todo mundo aqui, apontando o dedo, mas, cara, eu não tô fazendo a minha parte. Então esse foi o primeiro ponto ali, que durante um trabalho de energia eu percebi que tinha alguma incoerência comigo, né? E eu me propus a chegar mais cedo todos os dias, organizar todo o trabalho para conseguir trabalhar. E aquilo já deu uma melhorada, assim, no ambiente, já deu uma despressurizada em mim também, né? Tava muito pressionada e tava um pouco mais no comando ali da situação. Então, eu conseguia... Eu tava um pouco mais, assim, no controle das coisas, né? E aí, um dia eu tava fazendo um trabalho de análise de projeto, né? Eu sou arquiteta, trabalhava com incorporação na época. Tava fazendo uma análise de projeto, coloquei fone de ouvido, fiquei ali, entrei num flow no trabalho. E eu tava praticamente, assim, só com as minhas energias, né? Tava praticamente encapsulada, que a gente fala. Mas aí eu comecei a sentir uma intrusão energética. Eu comecei a ficar ansiosa, mas não tinha motivo pra eu ficar ansiosa. Tava num trabalho tranquilo, né? Não tava escutando nada que tava em volta, porque tava com fone de ouvido, não tava vendo nada que tava em volta. Por que eu tô mudando o meu humor agora? Então, eu comecei naquele momento a me questionar. O que tá acontecendo que eu tô começando a ficar ansiosa? Comecei a ficar com aquela sensação de frio na barriga. Nossa, uma sensação muito ruim.
E aí eu tirei o fone de ouvido e comecei a observar o ambiente. E aí na minha frente tava a pessoa que me liderava na época. E assim, se eu olhava pra ela, não parecia que ela tinha nada. Mas atrás dela tava uma pessoa da alta liderança fazendo cobranças ali do trabalho dela. Então, embora ela não transparecesse, eu entendi que ela estava com um processo de ansiedade muito grande. E eu, de alguma maneira, estava assimilando essa ansiedade, estava pegando aquilo ali para mim através da energia do ambiente, né? E aquilo fez muito sentido para mim, porque eu entendi que várias dessas vezes que eu me desequilibrava, na verdade, eu estava pegando energia, às vezes, de alguém, às vezes aquilo não era meu, né? Às vezes era, mas às vezes não era. E aquilo foi muito didático para mim. E aquele dia eu resolvi fazer um teste. Eu peguei tudo que eu estava aprendendo ali nas oficinas e tudo mais, e eu apliquei ali sem ninguém perceber. Eu comecei a esterilizar a energia, mandar energia para que as coisas se acalmassem. E aí, qual que era o modus operandi ali daquele ambiente? Uma pessoa pressionava a outra ficava desesperada e começava a pressionar a equipe inteira. E naquele dia, quando acabou aquela sabatina com aquela pessoa, ela não estava desequilibrada. Eu consegui, de alguma maneira, mandando energia para ela, equilibrar ela e manter ela estável. E acabou um dia sem discussão no trabalho. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu não conseguia desver o que eu vi aquele dia. E entender que eu poderia ter uma responsabilidade naquele ambiente que eu estava. Então, essa foi uma mudança muito grande que foi um ponto onde tudo virou, tudo mudou. Minha vida mudou a partir daquele dia. Uma experiência foi muito simples, que para aquela época foi uma coisa muito além daquilo que eu tinha no meu dia a dia, né? Mas que mudou muito o meu paradigma. Eu mudei a partir Forma daquele de dia. ver as coisas. A maneira com que eu via as coisas e a responsabilidade que eu tinha nos ambientes que eu tava. Isso que você falou é muito importante mesmo, porque você pega um ambiente de trabalho, esse ambiente entrópico que você falou, de todo mundo sob pressão e todo mundo desorganizado e todo mundo apontando o dedo um pro outro, vira um ambiente em que, no final das contas, ninguém quer assumir essa responsabilidade, né? O tempo todo você tem um grupo em que cada um desses membros quer defender o seu lado. Exato. É o contrário disso, né? E onde você está num ambiente onde todo mundo quer defender o seu lado, essa pessoa que está defendendo o seu lado vai botar a culpa em alguém. A partir do momento que você assume essa responsabilidade e fala, bom, eu não tenho controle sobre os outros, então eu vou fazer o que eu posso aqui, né? Eu organizar minhas coisas, organizar meus e-mails. Quando o bicho começar a pegar e né, começar a estourar pressão e discussão e conflito, você para, analisa o que está acontecendo no ambiente, né? Isso realmente muda completamente a forma de olhar o que está em volta de você, né? Exato. E o ambiente, ele é a média de todo mundo, né? Então, se você está puxando a média, a energia, você está puxando a média de energia para baixo, você está contribuindo de alguma maneira negativa para aquele ambiente. E aquilo prejudica você e todo mundo, né? E eu comecei a ver as coisas de uma maneira diferente. E aí eu tomei uma decisão naquele dia, que eu ia experimentar tudo que eu estava aprendendo no trabalho. Então eu transformei aquele ambiente corporativo que eu vivia, que era difícil e tudo mais, em um grande laboratório. A motivação para ir trabalhar virou outra. Agora, antes de você comentar essas questões aí o que você experimentou, o que você fez, eu queria só ver a tua opinião pelo seguinte. Você comentou que, no geral, os grupos, eles são uma média, né? Uhum. Mas existe também um princípio que a gente fala que quem tem mais energia engole quem tem menos energia. Exatamente. Então, muitas vezes no seu ambiente, aquele chefe, não precisa nem ser chefe, pode ser até um funcionário sem estar grande na hierarquia, mas ele pode equilibrar uma equipe inteira, como aquela pessoa pode também, às vezes silenciosamente com as energias, desequilibrar todo mundo, né? Você percebeu no seu ambiente, tinha alguém que era vamos dizer assim, um epicentro negativo nesse sentido de ser era tóxico? justamente essa pessoa que naquele dia eu consegui contribuir para a melhoria das energias dela. Então ela era aquela pessoa que quando ela estava desequilibrada começava a dar problema no computador, o telefone parava de funcionar. Então você via que ela tinha uma energia mais densa ali, mais física, né, que a gente chama de ectoplasmia, bem acentuada. E até por isso que eu imagino que ela se desequilibrava mais, né? Porque por não saber lidar com isso, ela ficava mais propensa a ser influenciada também ali pelas energias do ambiente. Então,
o trabalho sempre foi muito direcionado naquele período para aquela pessoa. Que ela tinha uma posição de liderança ali. Ela tinha uma posição de liderança. Em geral, quem tá na posição de liderança, naturalmente vai ter uma ascensão ali energética também, né? Porque ela precisa sustentar. E a pessoa que não tem uma sustentabilidade energética, ela também tem mais dificuldade de sustentar uma liderança, né? Uma coisa tem relação com a Agora, outra, uma né? das piores coisas que eu acho são os líderes desequilibrados ou mal intencionados. Quem já pegou uma chefia, alguma coisa assim, sabe como é terrível. Porque você não tem o que fazer, você apaga fogo e a pessoa tá incendiando outras pessoas, outras coisas. Você é um bombeiro ali o tempo todo. O tempo todo. A sensação que pelo menos eu já tive, não sei se na tua experiência. Não, eu já tive experiências assim. É muito frequente nesse ambiente corporativo. Eu trabalho em São Paulo, né? Moro em São Paulo. E eu sinto que a pressão lá é um pouco maior, por ser uma megalópole, né? Eu ainda trabalho num dos eixos principais ali, que é da Faria Lima, Vila Olímpia. Então, a média de energia daquele local todo muito dinheiro envolvido, né? Muito dinheiro envolvido. Muita competição. competição. Muita competição, muita produtividade. Resultado, exatamente. Então, é bem difícil. E, às vezes, a gente está liderando sem liderar, né? Isso é importante também. Porque já aconteceu comigo, eu não conseguia atuar diretamente com o meu líder, mas eu atuava com a equipe. Então, quando eu conseguia ir mantendo o equilíbrio da equipe, tudo melhorava, mesmo que eu não conseguisse atuar diretamente com o líder. Isso podia ser energeticamente, sim, mas a palavra também é energia, né? Então, às vezes, o que você fala no ambiente muda tudo. A maneira com que você vê as coisas e transmite as coisas também muda tudo. Isso afeta diretamente a energia. E tem esse outro ponto que você comentou também, de quando você virou essa chave para assumir a responsabilidade, você começou fazendo o quê? Começou lá pelos teus e-mails, por organizar a tua mesa, coisa. Só isso já dá uma mudada no padrão energético, porque o ambiente, tem algo diferente aqui, né? E você acaba exercendo uma liderança do ponto de vista de exemplo, né? O exemplo é uma força energética super potente. Exato. Você consegue, no meio daquele caos, falar, pessoal, agora vamos mudar a postura, porque eu vejo que isso não está funcionando. Você não fala isso, você demonstra isso com atitudes e isso muda consideravelmente o padrão energético. E o contrário também é verdadeiro, porque eu percebo, por exemplo, na minha casa, em todos os ambientes que eu tô, quando eu não tô ali com a asepsia das minhas energias em dia, o meu ambiente começa a ficar bagunçado. Então, a gente separa as coisas para ficar mais didático, mas é quase que tudo a mesma coisa, né? Então, o meu trabalho, a minha mesa de trabalho estava muito bagunçada, meu e-mail estava muito bagunçado, mas aquilo era reflexo daquilo que eu pensava, daquilo que eu sentia, da energia, do meu padrão de energia, né? Então, quando eu atuei em um, eu consegui melhorar o outro. Eu criei ambiente para isso. Claro. Eu queria voltar um passo atrás nessa questão que você comentou, porque eu fui na oficina DV e lá eu aprendi algumas técnicas e conversava com algumas pessoas que estavam passando por situação semelhante, e isso que acabou assim impactando positivamente no teu dia a dia ali. Então assim, o que exatamente você aprendeu lá? O que mudou a tua forma de ver o mundo participando dessa oficina lá? Porque assim, às vezes o pessoal que tá escutando e não conhece, pode ficar meio abstrato, assim, meio subjetivo, né? O que mudou você ir lá? Lá eu aprendi algumas técnicas de estado vibracional. Então, tinham técnicas que eram mecânicas, que eram mexendo o seu corpo, tinha técnica que era você dando comando mental para sua energia. Então, algumas técnicas eu aprendi nessas oficinas. E eu usava a maioria delas, né? Tinha algumas de esterilizar energia pelos chakras. Então, às vezes eu não conseguia dar o comando mental para eu conseguir fazer um estado vibracional e melhorar ali a minha energia, mas eu ia no banheiro e eu fazia o estado vibracional mecânico até que eu melhorasse e voltasse para o ambiente para voltar a trabalhar. Então eu levei bem a sério isso naquele período, sabe? Eu vou fazer tudo o que for possível para eu conseguir melhorar aqui, porque esse é o meu novo objetivo. E melhorar tudo que estava em volta de mim também, né? Agora, um ponto legal que você comentou, e tem a ver com as técnicas, é que às vezes a pessoa fala assim, mas eu não percebo energia, eu não percebo nada.
E muitas vezes é o processo da distração, porque você veja, ela estava lá, ao exemplo, ela estava lá com o fone, estava ali no estado completamente equilibrada, você estava bem, e aí naquele momento você percebeu a intrusão. Veja, muitas vezes a gente não se dá conta no rolo compressor da vida humana, que a gente é bombardeado por energias e consciências tóxicas e não se dá conta disso. E aí, de repente, quando você está parada, né, fazendo o seu trabalho, você fala, opa, peraí, tem uma energia esquisita, o que eu estou mudando? Você acha que a gente precisaria trabalhar ou ter mais essa atenção para como que a gente está em relação a essas mudanças de humor, mudança de energia? Pelo meu laboratório, parapsiquismo é atenção, basicamente, né? Então, quanto mais você tem consciência de si mesmo, mais você entende que não vem de você. Então, isso passa aí por um processo de autoconhecimento, isso passa por um processo de autoconhecimento energético, inclusive, você entender os seus padrões, entender os seus gatilhos, as coisas que te desequilibram emocionalmente, porque isso está diretamente ligado. Sim. Então, dentro desse meu processo, eu estava fazendo as duas coisas meio em paralelo, né? Também estava trabalhando ali meu processo de autoconhecimento, para que eu conseguisse me manter equilibrada. Eu estava disposta a isso, né? Então, eu acredito que sim. Quanto mais atenção você dá para você, mais você entende aquilo que não é seu. Sim. Então, essa questão desse aprendizado que começou ali a partir dessa nova forma de enxergar as coisas, né? Então, basicamente, o que a gente poderia resumir, assim, em você perceber uma nova realidade, tipo assim, às vezes coisa que você percebia que existia uma instabilidade dentro de você, mas você não correlacionava isso com uma realidade extrafísica, uma realidade que pode ser influenciada por energias, por exemplo. Então, conhecer essa realidade ajuda muito, né? Saber que isso existe, saber como isso funciona, isso ajuda. Nem que seja teoricamente, nem que você escute e fale, já te abre uma nova forma de enxergar as coisas. A outra questão é o autoconhecimento. Por que o autoconhecimento? Porque você vai estar se observando em várias situações diferentes e vendo como você reage em cada uma delas, você vai prever os seus comportamentos, sabe? E você consegue identificar mais o que é teu e o que não é. Quando foge de um padrão que você está acostumada a se analisar, fala, opa, mas espera aí, isso aqui não é natural, meu, assim. A sociedade não é minha, que ela falou. Não é natural, porque assim, em geral, em várias situações que eu já prestei atenção, na minha manifestação, eu não percebi isso acontecer. Então você estranha aquilo, você, né, começa a questionar se aquilo é teu mesmo, né? E o terceiro ponto é a atenção. Porque não adianta nada isso também, mas se a gente tá assim, totalmente envolvido com coisas que tiram essa atenção, às vezes passa. E tem uma questão nessa questão da atenção que eu gosto muito assim, de pensar, que é do quanto nós somos, nós todos, ser humano, o quanto nós somos reativos às coisas, né? Então, o que acontece? Chegam coisas para nós e a nossa tendência natural é reagir a essas coisas que chegam para nós, e aí a gente nem questiona de onde veio, por que veio, a gente só vai reagindo a tudo que acontece. Então, chega uma crítica, a gente reage se defendendo. Chega uma cobrança, a gente reage. Em geral, essas reações elas são muito negativas, muito infantis. A gente, quando se deixa levar por essas reações automáticas da vida, é porque a coisa não tá legal, né? Então, eu acho que a questão da atenção é também da gente procurar ser menos reativo com as coisas, né? Quando chega uma coisa, calma, pensa, o que tá acontecendo? Por que isso chegou até mim? Por que essa pessoa falou comigo desse jeito? Acho que isso ajuda também a gente a perceber com mais clareza as coisas que estão em volta da gente. E tem uma outra dimensão também que eu colocaria, que é a intenção. Então, qual que é a sua intenção também quando você está trabalhando com parapsiquismo, ou mesmo no trabalho, né? Então, você está ali para só se defender, ou você está ali tentando ajudar o trabalho, né? Focando nos projetos, focando ali no serviço. Focando nas pessoas mesmo. Focando nas pessoas também. Sim, no bem-estar delas. Exatamente, qual que é a sua intenção. E eu acho que essa intenção foi uma questão que mudou ali, né? Porque quando eu tive essa situação, bem rotineira, mas que fez eu mudar,
inclusive, a minha intenção. Em vez de brigar com essa pessoa, eu posso ajudar essa pessoa. E se eu ajudar essa pessoa, parece que melhora tudo que tá em volta de mim. Mas tem um ponto aí, mas é que assim, num ambiente de trabalho, isso às vezes pode ser difícil. Principalmente se é um Pessoa ambiente... gritando na sua orelha, vai, faz logo aí. Né? Não, esse ponto também, mas o que eu tava pensando aqui é o seguinte, por que pode ser difícil essa questão da intenção? Principalmente num ambiente em que existe competição. Uhum. Porque como é que você vai falar de boa intenção e falar assim, eu quero ajudar o outro, mas o outro tá brigando pela mesma vaga que eu. Na empresa, por exemplo. Sim, sim. Então, às vezes, essa cultura da competição, se existe essa cultura da competição na empresa, é mais difícil trabalhar essa intencionalidade, né? Não, é bem mais difícil. Eu já trabalhei em empresas muito competitivas nesse sentido e realmente fica bem mais difícil. Mas quando você tá bem intencionado, você deixa que aconteça o que for melhor para todo mundo também, né? Sim. Então, você tem a intenção de ganhar uma vaga, mas você não tem a intenção de fazer com que alguém perca a vaga. Puxar o tapete. São coisas diferentes. Você puxar o tapete de alguém porque você quer alguma coisa, ou você ganhar porque é um mérito seu. Então, eu ainda insisto que intenção é uma coisa importante, né? Nesse ponto. Porque aí você fica disponível, inclusive, para poder ajudar as pessoas. E essa foi a virada ali para mim, porque eu me coloquei à disposição para poder ajudar. Quando eu vi que eu tinha essa capacidade, que eu podia fazer isso. Eu consegui isso 100% das vezes? Não consegui. Mas toda vez que eu não conseguia, eu voltava, via o que deu de errado e eu tentava melhorar de novo. Então foi ali dentro de um ambiente corporativo que eu mais me desenvolvi. Porque eu usei aquele ambiente como laboratório. Eu vou testar tudo aqui. Errava, eu vou experimentar de tudo aqui. Tudo que eu pude experimentar de parapsiquismo dentro do ambiente corporativo, eu experimentei. Falando em laboratório, então, o que mais você pode contar das experiências que você teve? Antes disso, deixa só comentar uma coisa também, mas que eu achei muito legal esse negócio da virada de chave que você falou. Porque quando a gente vai ver assim abordagens que as pessoas usam para falar de energias, né? E aí existem assim muitas linhas diferentes que falam desse assunto, existem muitas abordagens diferentes para esse assunto, e essa abordagem que você está trazendo, que é uma abordagem que em geral na Conscienciologia é muito falada, é essa abordagem porque veja só, a gente poderia se acomodar nessa situação de simplesmente se defender. Então, estou num ambiente tóxico, eu vou fazer um trabalho de energia para me proteger e os outros que se virem. Uhum. Se tá ruim energia para outra pessoa, se vira para aprender a... Então, assim, internamente eu estou equilibrado, mas eu não faço esforço nenhum para contribuir para as outras pessoas, né? E a abordagem que você está trazendo aqui é muito legal nesse sentido, né? Que é você, assim, primeiramente, você precisa se equilibrar. E depois disso, não dá para ficar só nessa. Só nesse teu auto... Só fechado, assim, né? Eu tô equilibrado, os outros que se virem. Não, você tá trazendo uma vivência tua que assim, primeiro você se equilibrou e depois você usou esse teu equilíbrio em favor dos outros, para ajudar as outras pessoas do teu ambiente de trabalho a se equilibrar. Isso é muito legal. E daí tem sempre aquela analogia do avião, né? Que você sempre tem que botar a máscara em você primeiro para depois colocar nas outras pessoas, né? Exatamente. E aí foi isso que você fez, esse ambiente. Tava um ambiente super negativo, tóxico, entrópico. Você, deixa eu me equilibrar primeiro, porque não adianta eu ficar apontando o dedo pros outros do que eles têm que mudar, se eu não me mudar primeiro. Então você foi lá, fez a tarefa de casa, aplicou as técnicas que você estava aprendendo e, opa, agora que eu já estou um pouquinho mais equilibrado, deixa eu ver o que eu posso fazer pelos outros. Exato. É importante você também saber se defender, porque nem tudo a gente vai dar conta num primeiro momento. Você vai ganhando um estofo ali para ir dando conta de coisas maiores. Mas você também só vai saber aquilo que você dá conta ou não quando você se expõe, né? Então você precisa se expor a situações e fazer essas tentativas, essas experimentações para entender ali o que você consegue e o que você não consegue. Então as duas abordagens são interessantes. Mas eu ainda acho mais interessante a abordagem que a melhor defesa é o acolhimento. Então, muito bom isso aí, muito bom. Não, isso aí realmente muito, muito legal. E você aí então aplicava essas técnicas, trabalhou isso dentro de você e depois começou a aplicar. A tua equipe, assim, era de quantas pessoas quando você começou a fazer isso? Quantas pessoas trabalhavam ali? Eu tinha um par e tinha uma líder.
ali. Mas era uma empresa que já estava com 100 funcionários. Vinha demanda de tudo que é tipo, então. Todos assim, os tipos de demanda, exato. Todos os tipos. Então você sentia a pressão não só da equipe que estava ali, mas do trabalho externo também, das demandas que vinham, de cobranças que vinham de fora. Exatamente. Eu trabalho com gerenciamento de projetos há muito tempo. É uma especialidade até que eu tenho aí no trabalho, né? E a gente gerenciava muitas pessoas. Então, às vezes, isso também não vinha de dentro da empresa, né? Eu gerenciava vários contratos e os contratos, eles são executados por pessoas, né? Então, isso também era uma demanda que chegava para mim de vez em quando. Às vezes a pessoa não estava equilibrada, eu tinha que equilibrar a pessoa para eu conseguir orientar o trabalho que precisava ser feito. Então, essa também foi uma mudança de chave. Então, embora a equipe que eu trabalhava em si era pequena, eu expandi isso para tudo que eu consegui. E aí eu tive mais experiências diferentes, eu fui me aprimorando naquele ambiente, né? Fui me aprimorando, não que, né, a gente tá furando o céu, mas a gente vai melhorando de onde eu tava, totalmente inconsciente do que tava acontecendo não faz comigo tanto pra tempo hoje. também, né? Mas são aí de 5 anos pra cá que Sim. você teve essa mudança de chave, assim, né? Exatamente. Não é muito tempo realmente, mas já é tempo suficiente pra ver o quanto isso pode impactar, né? Exatamente. Positivamente tua rotina, teu dia a dia. E aquilo começou a fugir um pouco também da questão do trabalho. Então, não tinha mais a ver com o estresse do projeto. Quando eu me coloquei disponível ali, eu comecei a receber ajuda, inclusive para ajudar o que não tinha a ver com o projeto. Então, eu lembro, por exemplo, uma situação interessante, que ela se repetiu outras vezes, que eu resolvi ficar até mais tarde no trabalho, tinha umas coisas para resolver. Era uma empresa que ficava no 34º andar, lá em Alphaville. E aí, do nada, eu resolvi que eu ia embora. E aí, na hora que eu levantei, que eu fui embora, fui até o elevador. E aí, eu encontrei com uma pessoa ali, no elevador. E a gente começou a conversar, amenidades. Eu comecei a ver que a energia estava mudando, que tinha alguma coisa acontecendo ali, né? E a gente foi caminhando e eu sentei para esperar um Uber. E naquele momento aconteceu um fenômeno muito interessante. Eu tive um fenômeno que a gente chama de... Teve um encapsulamento, parecia que tudo em volta de mim ficou branco, como se só tivesse eu e aquela pessoa ali naquele momento. E eu tive um fenômeno ali que a gente chama de psicofonia. Então eu falei algumas coisas para aquela pessoa que ajudaram ela em algumas situações que ela estava passando dentro da casa dela e que eu não tinha esse conhecimento. E aquilo me impactou muito também, porque foi um fenômeno que eu não tenho como rotina, né? Mas eu estava disponível para ajudar. E aí eu recebi ajuda para que eu pudesse ajudar. E isso aconteceu algumas vezes, né? De algumas maneiras diferentes. Então, foram algumas experiências que eu tive nesse sentido. Por exemplo, em reunião. Só para ficar claro, então a psicofonia é como se você recebesse uma mensagem que você foi ali um porta-voz, vamos dizer assim, do extrafísico, e foi exatamente no ponto que aquela pessoa precisava ouvir. Exatamente. De uma situação crítica que ela estava passando. Entendi. Numa conversa de amenidades, você de repente teve todo esse processo para você ajudar. Exatamente, exatamente. Sim. Tem a ver com intenção e disponibilidade também, o quanto você está disponível para poder ajudar. Sim. Né? E você continuava, desculpa... Outras situações também, às vezes você está numa reunião e a reunião está muito... começa a ficar muito tumultuada, né? As pessoas começam já a se agredir de certa forma, se cutucar, e você pode também exteriorizar energia ali, tentando pacificar o ambiente. Isso também eu pratiquei algumas vezes e ajudou bastante. Tá, então eu até anotei algumas coisas aqui, que eu vou fazer uma entrevista com você aqui, porque hoje me surgiu algumas dúvidas interessantes. Quando você fala que você está numa reunião e essa reunião começa a ficar difícil e as pessoas começam a entrar em conflito, isso é coisa mais comum que existe no mercado de trabalho, no cotidiano profissional, aquelas trocas de farpas. E aí você comenta que você começava ali a exteriorizar energia em prol de uma melhoria do ambiente.
Eu acho que isso é uma questão que todo mundo que está assistindo vai se identificar, porque é o dia a dia de todo mundo, né? Você consegue detalhar um pouco mais o que seria essa esterilização de energia? O que você faz exatamente? Como que funciona essa esterilização e como que você percebe isso impactando o ambiente? Eu acho que a primeira coisa é você entender se você, que faz parte do processo energético também, você entender se está entrando na reunião para resolver o problema ou para ganhar a discussão. Ah, isso é muito sério, né? Então, volta aí na questão da intenção. Você quer ganhar a discussão ou você quer resolver o problema do projeto, o problema do trabalho, né? Então, a partir daquele momento, você começa a ficar um pouco mais lúcido. Então, volta para a intenção de volta, né? É isso. Não pode dizer. Não pode. Você começa a ficar um pouco mais lúcido, né? Então, você começa a ver ali, inclusive, o ponto, aonde está pegando, quem está um pouco mais conflitivo, quem está com um pouco mais de dificuldade. E aí, você pensa na pessoa e dá um comando mental para você esterilizar a energia ali para aquela pessoa. Ou você pode fazer isso para o ambiente inteiro também, né? Então, a energia, ela atende ao comando, mesmo que a gente não perceba às vezes, né? Ela tá onde a gente pensa. Se você tá pensando que você quer uma pacificação para aquele ambiente, você impacta diretamente naquele ambiente de uma maneira positiva. E o contrário também é verdadeiro, porque se você entrar com a intenção de conflito numa reunião dessa, você também impacta na energia de uma maneira conflitiva. Então, volta na intenção de novo. Veja só, né? Mas essa questão da intenção que você está trazendo, a pessoa tem que ter também um certo nível de humildade para admitir que às vezes ela está mal intencionada. Porque se ela não fizer essa autoanálise, ela nem vai perceber que ela está mal intencionada. Então ela vai entrar querendo ganhar a discussão, mas nem vai perceber que esse mecanismo está acontecendo. Ela está simplesmente, mais uma vez, aquilo que eu disse, ela está reagindo ao que está acontecendo. Ela não está tentando ver o que tem por trás. Ela não está tentando entender esses comportamentos e, deixa eu baixar a guarda aqui, deixa eu tentar criar uma intenção melhor, deixa eu tentar contribuir mais aqui para esse ambiente, né? E eu acho que a maioria das pessoas, sinceramente, não para refletir nisso. Não, eu acho que não para, e isso passa novamente pelo autoconhecimento, né? E o mais interessante é que quando você começa a aprofundar o seu autoconhecimento e começa a fazer algumas reciclagens, superações dessas questões que você levantou suas, você consegue ver isso no outro. E isso também ajuda, porque você para de entender o outro como um vilão e você fala, cara, eu também passei por isso. E se eu melhorei, a outra pessoa também pode melhorar. Eu consigo entender melhor o processo do outro, ser mais acolhedor, conseguir orientar melhor ali como líder, se você entende você mesmo. Então, passa de novo aí pelo autoconhecimento, pela autopesquisa, né? Então, no final, a gente separa didaticamente, mas está tudo meio que interligado, porque uma pessoa que tem um autoconhecimento bacana, que está caminhando aí nessa direção, ela acaba tendo uma intenção melhor mesmo, porque ela não quer mais agredir o outro, entende? Sim. Ela para de ter certas necessidades de se aprovar ali dentro daquele... Se autoafirmar dentro daquele ambiente, de precisar de aprovação externa também. Sim, e quando a gente fala muito em mexer com energia, muitas pessoas falam, tudo bem, eu vou mexer com energia então no ambiente de trabalho. Mas a energia pode ser assim, de agora cala a boca, ou então de querer manipular. A pessoa acha que começa a querer fazer certos joguetes com os outros, quando na verdade isso vai cair na cabeça da pessoa. Aí a pessoa fala, meu fulano, é o seguinte, trabalhar energia em grupo é muito complicado. Você mexer com energia com outras pessoas, você vai tomar na cabeça, vai vir rebarba, vai vir a energia tóxica para você, mas na verdade às vezes a pessoa não entende que ela tinha uma intenção negativa, ou uma intenção às vezes de ser manipuladora, controladora, e quando ela joga energia pro grupo, aquilo não volta bem para ela, fala, não, energia no ambiente de trabalho não mexa, porque tem esse receio, não tem? Não mexe energia em grupo não, você vai dar na sua cabeça. Tem. E, inclusive, eu escutei até de professor da Conscienciologia, quando eu comecei esse processo, comecei a compartilhar isso, eu escutei, põe banca quem tem competência, a gente escuta bastante isso aqui, né? E aí, tipo, eu me questionei na época, mas será que eu não tenho competência? Mas eu acho que eu tinha competência, porque eu consegui fazer bastante trabalho lá dentro em relação a isso.
Mas assim, se você tem dificuldade no dia a dia, você também pode fazer à distância. Isso também foi uma prática que eu fiz. Então, antes de dormir, eu mentalizava o ambiente e eu passava em todos os ambientes ali do trabalho, mandando as melhores energias para limpeza. Às vezes eu via que alguns ambientes estavam mais pesados, eu tinha sensação. Então, eu ficava mais tempo naquele ambiente. E eu fiz isso como rotina durante um bom tempo. Isso também colaborava, porque eu já chegava no ambiente e ele já estava melhor. Então, se você chega no ambiente e ele já está um pouco mais equilibrado, a tendência é ele se manter mais equilibrado ao longo do dia. Então, também é para quem tiver medo aí de mexer com energia no início, você pode fazer a distância também ir sentindo. E essa questão da competência, né? Voltando nisso que você estava falando. Às vezes a gente não tem competência mesmo. E assim... Qual é a forma que a gente tem... Qual o balizador pra... Não, e assim, e que forma a gente tem de desenvolver essa competência? É fazendo. Então, assim, a pessoa ela precisa se expor e ela, assim, no começo vai ter... O que pode acontecer nesse caso? Eu não tenho competência. Eu estou tentando fazer um trabalho de energia num ambiente tóxico que eu não tenho competência. O que vai acontecer? Vai dar uma dor de barriga, vai dar uma dor nas costas, dor no pescoço, dor de cabeça. E aí a pessoa vai... insistindo nesse trabalho com energia, vai aprendendo técnicas, vai aprendendo como lidar, e uma hora ela vai ter competência, mas de que forma se cria competência? É tentando. E aí me chama a atenção numa outra questão aqui, que eu anotei, ó, que você trouxe, que eu achei muito legal, que é o seguinte: eu comecei a fazer isso, comecei a trabalhar energia porque eu vi que eu tinha condição de mexer naquele ambiente positivamente. Então, assim, você só vai saber se você tem essa competência a partir do momento que você tentar. Tenta. E essa tentativa, ela vai passar muitas vezes por uma questão que vai ser mais do que você consegue aguentar naquele momento, mas assim, qual que é a pior coisa que pode acontecer? É isso, vai ter uma dorzinha de cabeça, vai ter um enjoo, isso passa e isso vira aprendizado. E isso vai gerando autoconfiança. Eu acho que essa é a palavra que eu queria chegar, a autoconfiança. Porque o trabalho com energia, ele gira muito em torno disso, da autoconfiança que eu sinto de que eu vou dar conta do negócio. Exato, e é importante isso, porque realmente eu nem pensei se eu ia dar conta ou não. Eu só estava tão motivada para fazer que eu fui lá e fiz. Aquela frase famosa, né? Não sabendo que era impossível, ela foi lá e fez. Já viu essa frase? Legal? Aquela que diz, não sabendo que era impossível, foi lá e fracassou, né? Aquela... Mas às vezes eu fracassei também. Mas... E às vezes me deu dor de cabeça, às vezes me deu dor de barriga, e aí depois eu cheguei em casa, trabalhei energia, me recuperei, voltei pra lá e fiz tudo de novo. Então, mas é não fazer pelo medo. Não é o medo que vai impedir você, é isso aí, né? É isso, você tem que testar. Você não sabe o quanto você tem de estofo energético até que você teste. Uhum. E aí, quando você descobre que você tem um limite, você tem que tentar ultrapassar o limite. Mas suas rebarbas, elas foram leves? Elas foram... Como é que é isso daí? Você conseguiu ter... Você falou que teve dor de cabeça e tudo mais, mas isso era... Como é que foi essa parte de rebarba? Teve uma situação que foi muito difícil pra mim, que eu tive que fazer o distrato de um contrato de um parceiro que não estava atendendo. E ele claramente ficou muito revoltado comigo. E aquele foi um dia, uma noite muito difícil, porque eu senti um incômodo que eu não sabia explicar qual era o incômodo. Mas eu não conseguia ficar parada, assim. Não conseguia deitar na cama. Eu tava, assim, numa ansiedade que... E aí eu fui trabalhando energia. Esse foi um dia que eu fiquei 1h30 trabalhando energia para conseguir me reequilibrar, assim. Mas foi uma noite muito difícil. Mas dia seguinte... segue o baile, você tem que ir se desafiando, entendeu? Esse é um ponto também, a pessoa ela tem uma carga tóxica do trabalho, por exemplo, que ela não se dá conta, ela fala, nossa, eu durmo mal. Não, na verdade a tua energia tá totalmente bagunçada, embaralhada, e a pessoa não sabe mexer energia para se limpar, se desintoxicar, para ter uma noite saudável. Isso também acontece muito. Eu acho que uma coisa que vale a pena a gente dar uma comentada aqui é a questão do... Na Conscienciologia a gente fala muito, mas assim, muitas linhas falam também, né? Isso não é uma novidade, não é uma ideia criada dentro da Conscienciologia, que pra gente aqui é o conceito de PENSENE, né? Que é pensamento, sentimento e energia. Mas isso em várias linhas que a gente for procurar vai estar falando disso, né? O que significa isso? Que a nossa manifestação como consciências, ela funciona através desses 3 itens que eles são indissociáveis, ou seja, eles acontecem o tempo todo, simultaneamente,
ao mesmo tempo e eles têm um impacto instantâneo um no outro, né? Então, assim, o que eu penso, o que eu sinto e como isso repercute no ambiente onde eu tô. Os meus pensamentos, os meus sentimentos, emoções e as energias que isso gera e impacta outras pessoas. Essa é uma abordagem bem legal também, porque, assim, se eu tô pensando mal de alguém, por mais bobo que seja esse pensamento, de alguma forma esse pensamento vai afetar a outra pessoa. Se eu tô com alguma coisa emocional mal resolvida, isso vai ficar carimbado nas minhas energias. Assim, quem tem um pouquinho mais de sensibilidade consegue perceber. E quando eu tô com pensamentos, sentimentos meio bagunçados, se eu aplico uma técnica energética para melhorar as minhas energias, isso vai impactar no meu estado emocional e vai impactar na qualidade dos meus pensamentos. Então, uma coisa interfere em tempo real nas outras. Se eu começo a pensar melhor, se eu começo a melhorar a minha intenção, você está trazendo muito essa questão da intencionalidade, se eu começo a melhorar a minha intenção, todas as outras questões impactam também. Isso vai impactar no meu estado emocional, isso vai impactar nas energias que eu estou enviando para aquela pessoa ou para aquele ambiente onde tem mais pessoas, né? Então acho que isso é uma coisa legal para comentar, assim, porque isso está o tempo todo acontecendo, Sim. né? A forma que eu me manifesto tem a ver com o meu estado emocional, tem a ver com o que eu estou pensando. Claro, e é interessante você falar isso porque eu nem sempre estive bem intencionada. Às vezes eu me deparava exatamente por não conseguir desassimilar porque eu não estava tão bem intencionada assim. Então você vai qualificando aí a sua pensanidade, que é esse processo que o Léo está trazendo, também com o tempo. Então, às vezes você não está tão bem, às vezes você tem processos emocionais, gatilhos, traumas, e aquela situação te remete a isso, você vai ali no embate, mas você também tem que olhar e falar, cara, pera, não foi legal, tem que corrigir isso aqui. E aí você vai trabalhando com o tempo. Então não dá para esperar você estar super bem, com autoconhecimento, tá zen, tá querendo amor pra todo mundo também pra começar a trabalhar. Às vezes você pode começar a trabalhar de agora e vai qualificando aí com o tempo. E é isso, né? Se você tá com um pensamento muito acelerado, muita ansiedade, o trabalho com energia ajuda. Porque uma coisa impacta na outra, não tem como. Se você fizer um trabalho bem feito com as energias desse estado vibracional, de movimentar as energias, ou fazer um trabalho de energia mecânico, uma coisa impacta na outra. Então, se você está ansioso e faz um trabalho com energia, a tua ansiedade vai melhorar. Se você está com, por exemplo, sentindo raiva de alguém, eu preciso mudar esse padrão aqui, o que eu posso fazer? Se você faz um trabalho com energia, você vai mudar o teu estado emocional. Você vai baixar a poeira daquela raiva que você está sentindo. Então, assim, o trabalho com as energias que vocês dois trouxeram, nesse sentido, é muito interessante e muito útil, né? De se fazer em situações em que existe desequilíbrio. Exato. E a gente está trazendo muito ambiente físico aqui, mas tem um ambiente virtual também, né? Tem um assédio em anexo. Então a energia rola no meio virtual também? A energia não tem tempo e espaço, né? Então ela vai com a intenção. Então eu já tive situações onde eu tava também super bem, trabalhando bem, no flow ali, tava tudo certo. E aí eu abri um e-mail e meu tempo, assim, meu humor mudava completamente. Então veio em anexo alguma coisa ali que eu não tinha percebido que viria. E isso parte da intenção também de quem mandou o e-mail, né? Às vezes não é só o conteúdo, às vezes o conteúdo ele tá até muito bem escrito, muito bem educado, tá usando aí todas as regras de etiqueta corporativa, mas a intenção por trás ela muda, ela desequilibra a gente. Então é bom a gente prestar atenção nisso também, porque esse é um bom momento que antes de responder esse e-mail, é recomendável que você faça um trabalho de energia. Para que você corte exatamente esse fluxo de assédio. Então, várias vezes eu fiquei, né, assimilada ali com a energia de algum e-mail. E às vezes eu demorava o dia inteiro, eu ia tomar café, eu ia andar um pouco, eu fazia outra coisa para depois responder aquele e-mail. Às vezes respondia no dia seguinte, 2 dias depois. Porque se eu respondesse ali só de reação, que é uma coisa que o Léo tá trazendo também, eu não ia conseguir, eu não ia cortar aquele fluxo. E que não estava fazendo bem para ninguém. E eu, por estar mais lúcida ali, eu tinha mais responsabilidade. Então, é importante também no ambiente virtual, mesmo que você trabalhe virtualmente, é diferente, não é a mesma coisa. O impacto nem sempre é o mesmo. Percebi muito quando eu voltei da pandemia também, o quanto eu tive que voltar a trabalhar a energia e para me recuperar.
Mas ele tem. Você também é influenciado energeticamente ali. A gente fala também muito da síndrome de burnout, que até se brinca que é queimar a vela da vida pelas duas pontas, quer dizer, chega uma hora que a pessoa esgota fisicamente, energeticamente, mentalmente, esgota pensanicamente, né? Tudo vai pro buraco emocional. Então a gente pode dizer que o burnout, até certo ponto, tem um viés energético, não só de trabalho físico? Olha, pela minha experiência, que já tive um burnout, sim. Você teve um já, então? Eu já tive um muito cedo, né? E como é que foi? Como eu venho de um processo aí de alguns traumas que eu tive no começo da minha adultidade, então esse processo de workaholic eu comecei também muito cedo. Então, com 19 anos, foi a primeira vez que eu tive que ficar afastada por estresse do trabalho. Então, foi realmente muito cedo. E eu tive uma série de doenças psicossomáticas que eu tenho até hoje. Elas funcionam quase como um sinal de que eu tô passando do ponto, né? Quando ela começa a aparecer ali, algumas questões de pele e tudo mais, eu sei que, cara, não tá legal, tem alguma coisa que eu tenho que mudar antes que isso aqui piore. Então, eu acho que o processo de burnout, ele tem muito a ver com você perder autonomia, ele tem muito a ver com você não acreditar na sua capacidade, não ver motivo para você tá trabalhando, mas continuar trabalhando, né? Então, tem muito a ver com o processo de liderança também. Não é só a quantidade de trabalho, mas também o processo de liderança, né? Então, quando você perde completamente o controle ali do seu trabalho, não tem nenhuma autonomia, não tem motivação para aquilo começa a te corroer. Você passa 9, 10 horas por dia, de segunda a sexta, às vezes segunda a sábado, trabalhando numa coisa que tá acabando com você, né? De alguma maneira. Agora, uma questão que me chamou a atenção aqui, que acho que é legal para aprofundar um pouco, que também você disse dessa situação que você ficou 1h30 trabalhando energia em casa para se reequilibrar, né? E você comentando também assim que no início lá da tua vida profissional você percebia essas instabilidades, mas a partir do momento que você aprendeu essas técnicas de trabalho energético, você passou a demorar menos tempo para voltar para o seu estado de equilíbrio normal, né? Então, isso o trabalho, aplicar uma técnica de trabalho de energia ajuda você a voltar a esse estado normal, né? E aí, nesse caso, você teve um desequilíbrio maior, uma situação mais difícil lá, e teve que ficar 1 hora trabalhando energia para... Opa, agora eu tô me sentindo bem de volta, né? É raro, mas acontece com frequência. Então, às vezes a gente tem que dedicar um pouco mais mesmo, que entra ali do que a gente tá falando de ter estofo, né? Às vezes a gente não tem estofo para aquela assistência específica. Então, você tem que trabalhar para que você crie esse estofo e consiga lidar com aquilo. Então, de vez em quando vai demorar um pouco mais de tempo mesmo. Mas isso que você falou é legal, Léo, porque você vai criando ali o que a gente chama de mitridatismo, você vai ficando mais forte, mais calejado, e aí você passa mais tempo equilibrado, e quando desequilibra, você demora menos tempo para voltar ao normal. Porque você tem técnica para isso, tem ferramenta para isso. Então, o que eu percebi é isso. No começo, sei lá, em vez de ficar desequilibrada, irritada todos os dias da semana, passei a não ficar 2 dias da semana. Depois eu ficava 2 dias da semana. Depois eu passava 15 dias mais equilibrada. Aí você acha que tá bem, cai de novo. Aí volta. Aí depois, 1 mês, você passa na média mais equilibrado. E aí você vai ganhando esse estofo, né? Você vai calejando e vai ficando melhor naquilo. Como tudo. Né? Você vai errando, até você começar a acertar. E aí você começa a acertar mais do que errar. Então, esse processo energético, ainda mais quando a gente está falando da energia no dia a dia, ele passa muito por isso, né? De você aumentar patamares de equilíbrio. Então, eu comecei a aumentar os patamares de equilíbrio e hoje eu consigo me desequilibrar muito menos. Então, hoje, no meu ambiente de trabalho, eu tenho menos esses processos de extrapolação, desses fenômenos que eram mais, na época, para mim, didáticos, para eu entender o que estava acontecendo. Mas eu percebo que a minha presença no ambiente, ela costuma trazer uma pacificação maior. Até porque a minha média, por ter conseguido esses patamares um pouco maiores, ela começa a melhorar aquele ambiente, que é aquilo que a gente falou no começo, né? O ambiente é a média daquilo. Então agora eu consigo trabalhar um pouco mais de energia, eu estou mais qualificada para isso, então eu estando no ambiente, eu tento faço o esforço de puxar o ambiente para cima. Não, isso é muito legal, porque
quando você percebe, né, essa questão de criar o estofo que você comentou, isso é muito importante, porque isso vem também do que você falou, que a gente nunca está pronto, a gente vai, é um processo de crescimento. Então, assim, muitas pessoas, como é que você vai se desenvolver? Realmente é fazendo, porque chega uma hora que você vai crescendo com o fracasso. É que nem a pessoa que ela vai correr, por exemplo. Se ela começa a correr, dá aquela dorzinha, ela vai progredir muito pouco, porque ela não forçou. Não, ela tem que correr, mesmo com aquela dor, ela tem que correr um pouco. No outro dia ela vai correr mais. Quando ela vê, ela tá correndo 1 hora sem sentir dor. Então é um processo gradual. E no ambiente de trabalho é importante você dizer isso, porque não é uma coisa tão instantânea. Eu sei a técnica de energia, então amanhã eu vou chegar lá e vou... Não, isso é um processo também gradual. É uma construção. É uma construção. Uma construção. E isso você percebe que levou quanto tempo para você chegar num equilíbrio assim, que você fala, não... Eu consegui, você falou, levei 15 dias, mas até você chegar num ponto, falou, agora tá ficando legal. Foi quanto tempo? Uns 2 anos. 2 anos. Uns 2 anos. Indo aí no trabalho de formiguinha, né? Sim. Mas hoje, e foi o que eu comentei, né? Hoje eu tenho menos fenômenos ostensivos, assim, psicofonia, encapsulamento, sentir sempre a presença do amparador. Mas eu consigo manter isso durante mais tempo. Que a minha presença ali já está colaborando de uma maneira um pouco mais positiva do que negativa ali no processo. E isso é importante também, porque às vezes você não está sentindo energia, e você fala, eu não vou tentar porque eu não estou sentindo nada. Mas, cara, como que as pessoas em volta reagiram à sua tentativa? Isso melhorou alguma coisa? Porque no final, o fenômeno é um fenômeno. O que importa é o que está sendo feito, entende? É o resultado daquilo. O fenômeno ele não é importante, o fenômeno ele é didático. Mas o resultado disso é importante. Então, como que está a sua média? A sua presença hoje no seu ambiente de trabalho, ela traz mais pacificação ou mais conflito? Ou ela é completamente neutra, nula? Você prefere ficar em cima do muro e não se posiciona para nada? Hein, Maísa, eu queria trazer uma situação que acontece com muita frequência na minha vida profissional, e eu queria saber se vocês já presenciaram algo parecido também, que pra mim tem tudo a ver com 2 pontos que a gente tá discutindo aqui, que é essa intencionalidade positiva, sadia, e tem a ver com esse processo energético também, de você ter confiança de que no final a coisa vai dar certo. Então, o que acontece com muita frequência comigo? Eu trabalho num ambiente onde tem mais pessoas que têm essa visão, né, de estar dentro da consultoria e tudo, e a gente comenta muito, né, as coisas que acontecem por esse ponto de vista, por essa ótica, né, por essa abordagem. E aí, por exemplo, tô eu e você aqui, e a gente vai receber o Alexandre numa reunião. Cara, o Alexandre tá brabo, uma situação que aconteceu. Tá nervoso, ele tá super incomodado, ele vai chegar aqui, vai soltar os cachorros, mas a gente... O que acontece? A gente já espera o Alexandre chegar, sabendo que ele vai ter aquela reação. A gente não vai ficar antagônico com aquela reação, porque a gente sabe que é esperado que ele tenha aquela reação. E a gente vai conduzir a conversa de um jeito para chegar numa solução. E aí o que acontece? No começo da reunião parece que aquilo não vai terminar bem. E é discussão, e xinga pra lá, e xinga pra cá, e tá todo mundo nervoso, e daqui a pouco aquilo começa a amenizar. Quando chega no final da reunião, tá todo mundo se abraçando, sai de lá cheio de planos, pedindo desculpa. Isso acontece com uma frequência tão grande com a gente que a gente até fica impressionado, assim, sabe? Num ambiente que tem 2 pessoas ali que estão atentas a isso. De como você pensa, assim, que vai chegar num ponto onde aquilo vai dar problema na justiça, vai estourar tudo, vai botar tudo a perder. Daqui a pouco vira uma chave na reunião. Você fala, cara, o que aconteceu aqui? Mudou completamente o padrão, sabe? E a gente percebe que tem muito a ver com isso, muito a ver de você estar com essa predisposição para resolver e com uma boa intenção por trás. E a coisa chega no final, tá todo mundo super bem, super leve, resolvido. Então, assim, outra coisa que eu queria chamar a atenção desse tipo de situação é o quanto, às vezes, esse tipo de conflito, às vezes é necessário. Às vezes a pessoa precisa botar pra fora uma insatisfação e tudo, e ela bota e fala, e é enfática, e fala alto. Mas daqui a pouco ali, se você consegue manter essa sustentabilidade, a coisa daqui a pouco começa, sabe, a amenizar e termina tudo bem. Sim.
Tem um ponto aí também que você falou que é interessante, que eu acho que ajuda muito, que é a coragem de fazer o que tem que ser feito. Então, às vezes, você tem que ter conflitos para que você resolva problemas, porque a pior coisa para um ambiente de trabalho, para todas as relações, assim, mas para as relações de trabalho, é você achar que alguém tá bravo com você, que seu chefe tá bravo com você, aí seu chefe acha que você tá falando mal dele pelas costas, aí fica aquela guerra fria, e aí a pseudo-harmonia, ninguém comenta nada, então às vezes você tem que chegar e falar assim, cara, eu tô sentindo aqui que tá acontecendo tal coisa. E aí você faz esse processo de acolhimento com a pessoa, né? Mas no começo tem o... não, porque é isso, você é aquilo. E é isso que acontece, realmente. Esse é o processo. Acolher, inclusive, que a pessoa tá pensando mal de você, né? Mas é bom que quando as coisas clareiam, elas... Né, você pode falar sobre o assunto, você cria um ambiente ali mesmo que assuste, aquilo colabora para a relação como um todo, né? Isso já aconteceu comigo, de eu chegar ali pra liderança minha e falar, cara, não tá legal. E nunca ninguém tinha falado isso pra pessoa. Eu falei, cara, não tá legal, eu não consigo seguir assim. E é isso, a gente vai ter que resolver, vamos resolver isso aqui. Agora, você falou uma coisa que eu achei muito legal, porque a gente está falando aqui de não ter energia tóxica, de poder equilibrar o ambiente de trabalho. Mas você falou a questão de resolver o conflito. Porque a gente poderia colocar assim, não, então para a gente ter uma paz no ambiente, eu vou ficar calado ninguém aqui, fala nada, jogando energia e tudo se resolve. E não é assim, às vezes você falou, precisa criar essa... Isso é fundamental. Fundamental criar esse processo da pessoa poder falar, de poder criar, entre aspas, não com um conflito, mas poder fazer um trabalho de limpeza, de esclarecimento. Mas é um conflito. É um conflito. A gente não pode ter medo velado, de conflito. Né? Mas é um conflito não, velado que está acontecendo. Exato, mas você tem que trazer o conflito para a mesa. Isso, eu acho que esse é o ponto. Então vamos falar sobre esse Eu sou pacífico, vamos trazer o conflito para a mesa agora para limpar. É tipo isso. isso. E às vezes o que a gente faz é o seguinte, é uma dobradinha, sabe? Porque se eu sei que o Alexandre tá puto da cara com alguma coisa com a Maísa, então assim, a gente entra combinando, ó, mas é o seguinte, o Alexandre vai entrar nessa reunião, ele vai soltar os cachorros em você, tenta não entrar em bola dividida com o Alexandre, e daí qual é o meu papel nisso? Mediador. Mediar. E às vezes vai acontecer o contrário, às vezes o Alexandre vai chegar puto da cara comigo, e aí a bola da vez tá com a Maísa pra ser a mediadora. Então assim, essa dobradinha eu faço muito com esse meu primo, e a gente trabalha nisso, entende? De pegar quem que vai ser agora o amparador da situação. Quem que vai estar olhando por esse ponto de vista de ser o mediador e resolver a situação. Exato. Resolver o conflito. Mas né? isso passa exatamente por você colocar na mesa aquilo que está acontecendo. Mesmo que seja ali, né, descontando em um, pro outro mediar, pro outro puxar. Então você tem que falar sobre esse assunto. Porque quando não fala, aquilo cria... Isso acontece muito em empresa. Acontece um evento e a empresa não tem transparência de falar sobre aquele assunto. Aí todos os funcionários eles começam a conversar, aí começa um ambiente de fofoca, e aí a gente começa a pensar sobre as coisas que podem ter acontecido e qual vai ser o desdobramento disso, e aquilo acaba com o ambiente de trabalho. Todo mundo fica lá 2, 3 semanas até alguém resolver tocar no assunto de maneira mais aberta. Sim. E transparência do que está acontecendo para as coisas melhorarem. Isso parte muito do líder também, né? Do líder dar essa abertura para quem tá ali, né? Dele chegar e chamar as pessoas para conversa. E às vezes essas reuniões são fundamentais. Nessa reunião que você bota todo mundo de frente um pro outro e vai ter... e tem um desabafo ali e passa. Vai ter desabafo, mas esse desabafo é fundamental para passar desse ponto e começar uma coisa mais saudável a partir dali, né? Exato. E tem um processo também de humanização das relações, né? Às vezes você precisa acolher a pessoa antes de pedir alguma coisa para ela. Então acontece muito... Eu ainda faço esses gerenciamentos de contratos, né? Às vezes eu ligo para alguém porque eu preciso que a pessoa adiante uma entrega, mude um prazo, faça alguma alteração. E aí a pessoa não tá bem, cara. E às vezes eu passo 1 hora no telefone entendendo qual que é o problema pessoal daquela pessoa. Para que aquela pessoa se equilibre e a gente possa falar de trabalho. Então, e isso também é importante. Isso também é sobre energia, né? É sobre você colaborar para melhorar a energia do outro, fazer esse acolhimento e para que você consiga seguir o trabalho. Muito bom, altíssimo nível aqui. Tem mais uma questão que me chamou a atenção, que você falou lá no começo, que você descobriu que tinha parapsiquismo.
Você falou isso, eu descobri que eu tinha parapsiquismo. O que exatamente é isso? O que é descobrir que tem parapsiquismo pra você? Eu nunca liguei muito pra isso. Quando eu cheguei na Conscienciologia, embora eu sou voluntária da IC, que estuda o parapsiquismo, né? Eu não eu tava buscando resposta para padrões que eu tava ali, tinha sofrido algumas situações de assédio pesadas, eu tava querendo entender o porquê que isso tinha acontecido comigo. Por que acontece comigo e não acontece com outro? Mas ali, durante essa busca, eu comecei a fazer... Eu trabalhei com tarô, eu comecei a jogar tarô, comecei a trabalhar outras linhas místicas ali, e eu entendi que eu era, por algum motivo, boa naquilo. Então, o que era isso no final? No final, era uma ferramenta que eu estava usando para conseguir entender aquilo que eu já estava percebendo, né? Então, eu nunca tive grandes fenômenos, por exemplo, na infância. Mas eu era aquela criança muito inconveniente que percebeu que ninguém estava percebendo. Então, passava um pouco por essa leitura das energias, entender o que não tinha sido dito. Então, isso eu tinha bastante. Eu não entendia isso como parapsiquismo, que a gente entende parapsiquismo e mediunidade quando a gente está leigo do assunto, desses fenômenos, né? Desses grandes fenômenos que acontecem, ectoplasmia, cura e tudo mais. Mas não, cara, parapsiquismo é atenção no dia a dia, você prestar atenção e perceber aquilo que não está sendo percebido. Isso pode ser por meio de uma clarividência, por causa de uma intuição, enfim, vários fenômenos podem vir com essa informação, né? Então eu acessava as informações, mas não da maneira que eu entendia convencional, né? Que eu entendia que era aquela mediunidade. Sabe qual? Tem uma analogia muito boa, assim, relacionada a isso, da atenção, porque talvez traduza assim para o pessoal entender de uma outra forma. Quando, por exemplo, você vai falar com uma pessoa que está mexendo no celular, e a pessoa fala, é isso aí, e você tá vendo que a pessoa não tá escutando nada que você tá falando. Já passou por isso? Alguém já passou por isso? Todo mundo já passou por isso. Então o que acontece? A gente tem o sentido da audição, mas às vezes esse sentido da audição ele tá desligado, a gente não tá atento ao que tá acontecendo. Aí você para, larga o celular, agora eu tô escutando, pode falar que agora eu tô escutando. O parapsiquismo é mais ou menos a mesma coisa. A gente não tem vocabulário para dar um nome que é parapsiquismo. Muitas coisas que acontecem em volta da gente não dá o nome de parapsiquismo, mas quando a gente começa a entender minimamente como funcionam essas percepções, ela é como se fosse um sentido. E se você não dá atenção para esse sentido, vai escapar coisa que você não está percebendo. Então, assim, ser parapsíquico, ser sensitivo, é você saber a existência disso, e não só saber a existência, você estar atento ao que está acontecendo para captar o que está, né? E o parapsiquismo nada mais é do que um sentido ampliado, né? É um sentido... O Mário Luna veio aqui, falou de clareaudiência, e ele falando, né, da importância, por exemplo, de você refinar a tua audição, você melhorar a tua capacidade de escutar coisas que em geral o pessoal não presta atenção. E isso para todos os sentidos é possível de fazer, né? Por exemplo, uma pessoa que fica cega, perde a visão, por exemplo, daqui a pouco o que acontece? Ela aguça outros sentidos, porque como esse sentido não está mais atuante, você vai ser muito, assim, você vai ter muito mais percepção dos outros sentidos. Uhum. Não quer dizer que a pessoa está necessariamente escutando melhor. A pessoa, ela está dando mais atenção para um sentido que ela não dava tanta atenção antes. E o parapsiquismo, a gente pode trazer mais ou menos essa analogia, né? O que você acha? Não, eu acho que sim, e passa pelo que você falou, da autoconfiança também das suas percepções, né? Então, como eu era criança inconveniente que trazia informação que ninguém queria escutar, eu fui muito calada, né? Na infância, na adolescência, eu me entendia muito como inconveniente. Então, o meu processo de desenvolvimento parapsíquico, ele passou por eu entender que as minhas percepções eram válidas. E que isso não significa que eu não errava, mas significa que eu tinha que prestar atenção naquilo que eu estava percebendo. Então, foi um processo ali de crescimento até desbloqueio disso. Teve repressão nisso daí? Teve um processo de desrepressão, teve um processo de confirmação, né? Às vezes a gente entra nessas dinâmicas, nesses trabalhos de energia. A oficina do EV, inclusive, me ajudou muito nesse assunto. Porque eu percebi uma coisa, mas outra pessoa também percebeu. Eu falei, nossa, então
então é verdade, eu tô percebendo alguma coisa, né? Então esse convívio grupal, assim, de quem tá trabalhando com isso e mexendo com isso é muito fundamental para que a gente consiga ratificar aquilo que a gente está percebendo. Mas o que é a oficina do EV? Para explicar para a turma e até para se alguém quiser participar um dia, aonde que acontece, porque assim, a gente sabe que boa parte do público que a gente tem aqui é de São Paulo, né? E você e tem a oficina do EV em São Paulo, então se você puder explicar um pouco para a turma. A oficina do EV é uma atividade gratuita da CIP, que ela dura, acho que são 2 horas, né? São 2 horas, e aí ela tem um processo, uma dinâmica ali sobre discussão de um tema específico, trabalho de energia individual, e tem a fase do trabalho de energia em grupo, né? E aí tem professores da CIP que são facilitadores dessa oficina. E é uma atividade gratuita, né? Então ela acontece em várias cidades no Brasil, tem aqui em Foz, eu acho, ainda tem, né? Tem aqui em Foz, tem em São Paulo, tem em Manaus e tem no Rio de Janeiro. Portugal. E Portugal. Tem Portugal também. No Brasil são essas e fora do Brasil e Portugal tem também, né? E ela é interessante isso, porque primeiro você trabalha a sua energia para você ficar melhor com você mesmo, né? Eles passam técnicas para serem aplicadas. São trabalhos guiados ali, né? E aí depois você vai lá com uma pessoa que você nunca conheceu, nunca viu na vida, acabou de aparecer na oficina, e você vai fazer um trabalho de energia e vocês vão trocar percepções. E é ali que a gente consegue perceber. Putz, eu realmente percebi, porque a pessoa também percebeu a mesma coisa, mas eu não falei nada. Então, de onde veio isso? E aí você começa a ter esse processo de autoconfiança naquilo que você está percebendo. Ela é uma das ferramentas que a gente tem para isso, né? Não é só isso. Mas a oficina do EV me ajudou muito nesse processo. Eu tenho até artigo sobre a oficina do EV, justamente porque ela me ajudou nesse processo todo. E é uma atividade gratuita, né? Então, quem tiver interesse aí em São Paulo, por enquanto a gente tem uma frequência mensal da oficina do EV, né? Pode ver pelo site da Policons. E você pode chegar lá e fazer as suas experimentações, né? Usar como laboratório. A gente coloca ali as informações, né, no comentário fixado, com o site, com o que você passar aí para nós, para o pessoal, quem tiver interesse, para procurar se informar mais, né? Eu queria colocar uma questão que, quando a gente fala de dinâmica energética, como é no caso da oficina do EV, é muito interessante porque o indivíduo ele sai da teoria para a prática. Porque muitas pessoas têm a teoria do que é um chakra, a teoria do que é uma experiência fora do corpo, o que é isso, o que é aquilo. Mas essa vivência que você trouxe para o teu meio é muito legal. E uma coisa que chama a atenção são aquelas pessoas que eu falo que são aquelas pessoas que quem evolui em final de semana, sabe? Ela passa de segunda a sexta, ela não lembra que existe energia, ela não lembra que existe nada. Aí no sábado e domingo, não, agora eu vou trabalhar energia, agora eu vou estudar, agora eu vou ler, como se tivesse uma vida dupla. A vida, e na verdade é uma coisa, não tem como separar. E você tem que trazer, e você trouxe justamente a experiência do trabalho. Exato. E antes dessa experiência aí que eu contei no início, eu tinha exatamente essa postura, que é uma postura religiosa, né? Que você vai à missa aos domingos, paga seu dízimo e durante a semana toda você não faz caridade, você não ajuda ninguém. Então, é legal a gente quebrar um pouco isso, trazer isso de uma maneira prática, né? Mas eu tinha exatamente essa postura que você falou. Eu separava minha vida em 2 momentos. E, inclusive, quando eu vi alguém conhecia alguém que ia para São Paulo, vinha de Foz, às vezes, que tinha um domínio maior de energia, assim, eu falava, mas para essa pessoa é fácil, né? Ela não tem a vida que eu tenho. Ela não pega o ônibus que eu pego, o metrô que eu pego, entendeu? Ela não trabalha naquele ambiente ruim que eu trabalho. Então, essa experiência, ela quebrou esses dois padrões que eu tinha, né? Essa questão de entender ali o trabalho, o desenvolvimento da minha mediunidade como uma coisa que só ia acontecer num ambiente propício para isso. E eu comecei a usar isso de uma maneira que me favorecia e favorecia os outros. E eu parei também de achar que todo mundo tinha facilidades, né? Porque a verdade é que o parapsiquismo você desenvolve no dia a dia. E
E você não se você fizer isso só de fim de semana, você não vai ter o desenvolvimento que você poderia ter, né? Colocar todo o seu potencial ali. E a hora que você estiver numa situação difícil, como que você vai lidar com isso? Se você não aprende a lidar com isso no dia a dia, no ambiente hostil, na dificuldade. Então, são esses testes, né, essas experimentações que a gente tem que ir fazendo. Maísa, eu queria, já indo pro encerramento aqui, eu queria deixar uma pergunta para você em nome de quem está assistindo aqui. É o seguinte: se tiver alguém assistindo aqui que se identifica com esse teu início dessa história aí de estar num ambiente tóxico de trabalho, cheio de gente doente, de gente maluca, aquele ambiente entrópico, tóxico, e a pessoa assim não tá aguentando aquilo mais, o que você deixa assim como uma mensagem ou recomendação para essa pessoa? Começa pelo básico. Organiza o seu trabalho, organiza o seu ambiente, tenta não pensar mal dos outros, não levar como se as pessoas fossem vilão e você a vítima. Tenta não se vitimizar, acho que esse que é o primeiro passo. E depois tenta trabalhar a energia, da maneira que você puder. Se puder, tem vídeo no YouTube aí sobre estado vibracional, tenta ir praticando em casa, tenta levar para o ambiente de trabalho e ir experimentando. Você tem que experimentar. Você tem que se conhecer dentro desse ambiente e saber quais as ferramentas você pode ter para trabalhar nesses ambientes. Eu encontrei as minhas, mas foi experimentando. Excelente. Alexandre? Não, mas isso aí, eu acho que eu gostaria só de ouvir, né, antes de encerrar assim, muitas pessoas às vezes também, né, o que você falou, acho que é essencial, mas assim, dá para saber quando que a pessoa só insiste no trabalho ou também tu tem um limite. Aonde ela deve, esse ambiente aqui não dá mais para mim, ou só de uma forma simples, assim, o que você pode dizer para a pessoa? De alguém que vivenciou um burnout, né? Eu me desliguei de algumas empresas, inclusive dessa, depois de um tempo, quando eu vi que eu não tinha mais possibilidade de crescimento lá. E esse crescimento era, inclusive, o que a gente chama de consciencial. Eu tinha aprendido tudo que eu tinha que aprender lá. Mas se você não aprendeu tudo que você aprendeu no ambiente, você vai mudar de ambiente e você vai voltar para o mesmo padrão. Então, o caminho é o autoconhecimento, o limite de cada um e aonde cada um tem que estar no momento evolutivo de cada um, só a gente consegue saber. Então, eu não posso falar que uma pessoa ela pode estar até certo ponto. Cada um tem que se conhecer, se pesquisar, se entender bem para entender o caminho que você quer trilhar. Então, eu acho que isso passa pela autopesquisa, pelo autoconhecimento. A minha recomendação seria essa. Porque tem o outro lado da história também, né? Aguentando. Também tem o outro lado da história também. A pessoa tá lá, qualquer coisinha, pula de um trabalho pro outro e não tem o mínimo de estofo ali, ou não insiste um pouco mais também, né? Então, isso não adianta, né? Cada caso é um caso, cada pessoa tem que ver onde que tá o seu limite e passa pelo autoconhecimento, não tem jeito, né? A pessoa tem que ir testando esse próprio limite e tendo seus próprios aprendizados, né? Exato. E tem que ter coragem para enfrentar, né, as dificuldades. Tem que ter coragem para enfrentar as dificuldades. Entender através realmente de uma autopesquisa aí. Isso aí, só a mensagem final para a gente poder finalizar. O que você quiser, como as pessoas podem te encontrar, o que você quer, enfim, falar de uma forma... Bom, eu acho que tudo que eu falei aqui foi sobre experimentação, então não acreditem em nada, experimentem. Que é o lema aí da consciência. É muito pessoal, né? Exatamente. Tudo é muito pessoal, realmente. Exatamente. Mas que a gente consegue sentir uma carga muito grande de autoridade no que você está falando, assim, de alguém que realmente vivenciou, né? Você não está trazendo um conteúdo aqui você não está dando uma aula e uma palestra sobre trabalho com energia, você está trazendo o que você vivenciou. E isso tem um peso muito, muito grande, né? Exato. Aí nos comentários aí embaixo a gente deixa meu e-mail também. Se alguém quiser entrar em contato ou puder ajudar de alguma maneira, fiquem à vontade. Beleza. Obrigado aí pela tua presença, Maísa. Em dezembro você vai estar de volta em Foz, né? Em dezembro eu vou estar e em dezembro você vai estar em São Paulo também, dezembro né? Eu vou estar em São Paulo. Então, assim, em dezembro talvez a gente combine aí de volta para você vir falar de algum outro assunto aí. Pode ser. Beleza? Valeu, então. Pessoal, um abraço para todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.